Império, a figura do procurador tem destaque na estrutura do Estado. Considerado o advogado do Estado, o procurador deve ter uma formação sólida e passar por um rigoroso exame de seleção para o qual poucos advogados estão preparados. Mas o que faz exatamente um procurador do Estado? Uma boa pergunta para ser respondida pelo Dr. Elival da Silva Ramos, convidado de hoje de Argumento. O Dr. Elival é procurador-geral do Estado de São Paulo desde 2011, depois de já ter passado pelo mesmo cargo entre 2001 e 2006. Ingressou na Procuradoria em 1980, onde já foi chefe de gabinete, conselheiro eleito e membro da Assessoria Jurídica do Governo, órgão que chefiou por vários anos. Paralelamente, tem sua vida profissional também ligada à Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde se formou e fez seu mestrado, doutorado e livre docência. E hoje é professor titular da cadeira de Direito Constitucional. Está no ar Argumento, a advocacia pública em ação. Elival, é um prazer recebê-lo aqui nesse programa de entrevistas da APESP. É uma honra, na verdade, recebê-lo. Você que é Procurador-Geral do Estado e que é tão dedicado aí à advocacia pública durante toda a sua vida profissional, né? Então, eu queria começar esse nosso bate-papo te perguntando exatamente o que é a Procuradoria do Estado, o que fazem os procuradores do Estado, o que significa esse trabalho. Bem, Márcia, em primeiro lugar, dizer que a honra é minha, viu, de estar aqui nesse programa de entrevistas, mais uma notável iniciativa aqui da PESP, junto com a TV Justiça. E acho que é importante mesmo esclarecer o que é a Procuradoria, porque sempre há uma confusão muito grande, né, com o Ministério Público, já que são instituições que nasceram praticamente juntas, né? Mas a Procuradoria é um órgão de advocacia, essencialmente, advocacia, no nosso caso, a advocacia do Estado. Então, é um órgão que representa o Estado em juízo, faz a consultoria e assessoria jurídica do Poder Executivo e da administração em geral. Então, essencialmente, os procuradores são advogados, né? São advogados, sendo advogados públicos, têm uma situação um pouquinho diferente, por exemplo, não precisam de procuração para representar o Estado em juízo, mas o fato é que são advogados, diferem, portanto, profundamente de outras instituições próximas, como é o caso da Defensoria Pública, que faz hoje a advocacia dos necessitados, então, de pessoas particulares, né, privadas, e o próprio Ministério Público, que não é órgão de advocacia propriamente, né, tem funções específicas de Ministério Público. Elival, para que as pessoas tenham conhecimento, para ser procurador do Estado, precisa o quê? Quer dizer, a pessoa só ser bacharel em Direito, precisa ser advogado, faz concurso, não faz concurso? Qual é o requisito para se ingressar nessa carreira pública de advogado, aí, de procurador do Estado? Como toda carreira pública, há a exigência constitucional do concurso público de provas, no nosso caso, provas e títulos, né? Mas, além disso, um dos requisitos é ser bacharel em Direito e, mais do que isso, inscrito na OAB para poder exercer o cargo, já que os procuradores são advogados e, como tal, estão sujeitos ao Estatuto da Ordem dos Advogados, têm que ser inscritos na OAB e tem, por isso, um regime duplo aí de responsabilidades, respondem junto à OAB, enfim, pela ética profissional, por exemplo, e tem o Estatuto dos Funcionários com as obrigações de qualquer servidor público, aquelas específicas dos procuradores. E nesse concurso para ingressar na carreira de procurador do Estado, que tipo de conhecimento é exigido do candidato? A nossa prova, nosso concurso, ele tem uma exigência muito ampla, porque a advocacia pública tem um campo de atuação muito amplo. Desde que foi criada a Defensoria Pública em São Paulo, em que, portanto, que antes existia dentro da própria Procuradoria, com a Procuradoria de Assistência Judiciária, a tendência agora, cada vez mais, é uma especialização muito grande nessas exigências, né, que vão desde o direito constitucional, o direito administrativo, que são tradicionais, o direito público, claro que é um campo de atuação muito forte da Procuradoria, por ser uma instituição de advocacia pública, mas além disso o direito civil, o direito processual civil é muito importante, né? Basicamente o que nós atuamos no campo do processo é o processo civil. Hoje o direito ambiental é cada vez mais importante, já foi exigência do último concurso, conhecimentos de direito financeiro, direito econômico, mesmo alguma coisa de direito societário é importante. Nós temos o direito do trabalho também, que há exigência, enfim, nós temos, no último concurso tivemos direito previdenciário, destacado do direito administrativo, exatamente pela
especificidade e importância que assumiu, o direito tributário, é claro, especialmente voltado aos tributos estaduais. Então, dá para se perceber que é uma gama muito extensa de conhecimentos que é exigido. E segundo dizem, eu acredito que seja verdade mesmo, o concurso da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo é um dos mais difíceis da área jurídica do país. Eu fui examinador algumas vezes, participo de entidades que organizam concursos para outras instituições, como é o caso da Fundação Carlos Chagas, há muitos anos os auxilio, quando possível, em concursos, e posso dizer mesmo de cátedra, né, que é um concurso muito difícil. São milhares de candidatos, poucos passam na primeira fase, menos ainda na segunda e vão para o oral. Mas ao final nós recrutamos profissionais de altíssimo nível. E é um concurso então que tem fases escritas e uma fase oral. Isso mesmo, exatamente. Há duas fases escritas, uma primeira, como tem sido a praxe na área jurídica, são testes, né, um teste mais amplo para conseguir, enfim, um número razoável de candidatos na segunda fase, onde as questões são discursivas e demandam uma correção mais complexa, mais difícil. Finalmente há uma prova oral, que também tem a sua peculiaridade no nosso caso. Nós sempre primamos, nesse caso, por uma prova um pouco mais informal do que outras instituições da área jurídica, que cada examinador simultaneamente vai fazendo as suas questões, então não há aquela pressão tão grande sobre o candidato. E com um detalhe, quer dizer, o resultado da prova, nessa prova final, é por média, ou seja, um examinador sozinho não consegue reprovar o candidato. Porque na prova oral se traduz, portanto, uma garantia maior ao candidato, que ele não será ali objeto de alguma perseguição, o que seria possível em provas altamente, que a comprovação do que foi feito é mais complicada, né? Sei, deixa eu te perguntar uma coisa. A Procuradoria do Estado de São Paulo existe há quanto tempo e como ela está organizada no Estado de São Paulo? Então, como eu disse, ela é uma instituição que nasceu junto com o Ministério Público. Se tem notícia, enfim, o procurador da província de São Paulo, desde o Império, portanto, desde que o Brasil se tornou independente e existiam as províncias, havia um procurador dedicado inicialmente à área tributária, que representava o Estado nessa área. Mas havia essa confusão com o Ministério Público. No começo do século passado, começa um processo de separação. Nós vamos tendo o surgimento aos poucos de unidades da Procuradoria, mas atuando separadamente. Eu dou o exemplo da Procuradoria de Assistência Judiciária, que já existia lá na década de 30, se não me falha a memória, em 1935, foi criada, junto ao que seria hoje a Secretaria de Desenvolvimento Social, antigamente era Promoção Social. Então, junto à Secretaria da Fazenda havia a Procuradoria Fiscal. Então, aos poucos foram surgindo diversos órgãos separados. Nas secretarias, as consultorias eram órgãos da própria secretaria e, aos poucos, então, a partir da Constituição de 47, surgiu a ideia, a Constituição Estadual, de criação da Procuradoria-Geral do Estado. Aí ela surge com esse nome. Aí passou por um processo lento de unificação de todos esses órgãos separados, até que, enfim, na década de 60 isso foi processado e, a partir daí, tivemos algumas leis orgânicas, a de 93 e a de 86, que é a atual, em que, aliás, de 74, 73 e depois essa de 86, em que a Procuradoria ganhou o formato atual, em que agora completado pela Constituição do Estado também, toda a atividade de advocacia do Estado, não só hoje do Estado, mas também das autarquias, está dentro da Procuradoria-Geral do Estado. Então quer dizer que a Procuradoria do Estado em São Paulo defende não só a administração direta, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, como também as autarquias. Isso mesmo. Essa é uma novidade de 2004, não foi sempre assim. A partir de 2004, há o que se chamou de unificação da advocacia pública, em que a Procuradoria, ao lado do Estado, que é representado por ela judicialmente, ao lado da consultoria do Executivo, também presta consultoria às autarquias, aos superintendentes, às autoridades autárquicas, e também representa essas entidades sem procuração, do mesmo jeito que faz com o Estado. Ao lado disso, há uma atividade de supervisão e coordenação das empresas e fundações do Estado, que tem o seu corpo de advogados próprio, recrutado nos modos da CLT, mas são hoje coordenados, supervisionados, enfim, apoiados em algumas ações específicas pelos procuradores. Isso quer dizer que a Procuradoria hoje tem uma ampla atuação jurídica em toda a administração pública estadual. A exceção feita às universidades, estou certa? Isso, e aí essa é até interessante explicar, porque é uma peculiaridade das universidades. As universidades têm um estatuto constitucional diferenciado, de autonomia constitucional,
no campo não só didático, pedagógico, mas administrativo também. E, é claro, a atividade de consultoria jurídica poderia significar uma perda, uma diminuição dessa autonomia. Então, no caso das universidades, o que a Constituição Estadual prevê é a possibilidade de uma cooperação. Então, dependeria de um convênio, de um ajuste, para, eventualmente, a Procuradoria até representar a universidade no interior, por exemplo. Seria possível, mas aí é um ato de vontade, não há nenhuma subordinação, é apenas um apoio que nós podemos prestar também à universidade. Normalmente é uma colaboração muito próxima. As procuradorias, os órgãos jurídicos das universidades estão sempre em contato. Por vezes a Procuradoria, por exemplo, faz a desapropriação de um imóvel, como já fez várias vezes, para a universidade, depois o imóvel é transferido, a universidade então cuida da sua administração, mas há uma proximidade grande. E como eu tinha te perguntado, como é que a Procuradoria está organizada no estado de São Paulo? Ela tem, primeiro, há 3 grandes áreas de atuação. Quer dizer, nós atuamos no plano contencioso, processo judicial, e também na área administrativa. Na área administrativa, nós temos a área, vamos dizer assim, consultiva, a consultoria geral. Depois temos no contencioso 2 grandes áreas, uma área de contencioso geral e uma área de contencioso tributário fiscal. Então, dentro dessas 3 grandes áreas, há órgãos de execução diferenciados. Há órgãos de execução que são as chamadas unidades especializadas, na capital e também, de certa forma, em Brasília. E nós temos as unidades regionais da Procuradoria, que têm competência mais ampla. As unidades regionais existem em cada região administrativa do Estado. Na sede de cada região há uma sede de Procuradoria Regional também. Ali nós atuamos fortemente, quer dizer, especificamente no setor contencioso, no contencioso geral e contencioso tributário fiscal. A Procuradoria de Brasília tem uma atuação um pouco mais especializada, porque são os recursos junto aos tribunais superiores, embora em matéria de contencioso geral e matéria tributário fiscal, mas só nesses recursos são altamente técnicos, né, que são manejados junto aos tribunais superiores. Na capital, nós temos unidades especializadas nas várias áreas, inclusive na área de consultoria. Então, temos, por exemplo, a Procuradoria Administrativa, que é uma unidade de coordenação das consultorias, e examina as matérias mais complexas do setor consultivo. Temos uma unidade especializada no Tribunal de Contas, matérias de conhecimento do Tribunal de Contas. Temos um órgão para a Junta Comercial do Estado, que apesar de ser um serviço público federal, o Estado, por delegação, desempenha, o registro de comércio, né? Enfim, algumas na área de consultoria, outras na área de contencioso geral, como é o caso da Procuradoria Judicial, que tem uma atividade ampla, a chamada atividade residual do setor de contencioso, e a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, que cuida, inclusive, das chamadas indenizações ambientais, né? Esse é que é um tema assunto importante. Palpitante, né? Na área fiscal, a Procuradoria Fiscal especificamente. E nessa área fiscal, tributária, aí, do contencioso tributário, a Procuradoria faz exatamente o quê? Ela cobra os devedores, o que é que a Procuradoria faz? Nós, em juízo, estamos ora no polo ativo, ora no polo passivo. Ou seja, às vezes o Estado se coloca como autor da ação, outras vezes como réu. No caso da área fiscal, o volume maior é de ações em que o Estado é autor. Ele é, na verdade, o exequente de títulos Está cobrando mal pagador, é isso? Cobrando mal pagador. Quem não paga, basicamente, os tributos estaduais, o ICMS, o IPVA, né, que todos conhecem. Então, esses tributos o Estado cobra em juízo, fazendo as execuções. Mas o Estado também é defendido pela Procuradoria, inclusive em matéria fiscal. Às vezes o contribuinte impetra lá um mandado de segurança ou entra com uma ação anulatória, entendendo que não deve um determinado tributo. E aí a Procuradoria faz a defesa. E qualquer ação proposta por servidor público, alguém que teve o seu veículo abalroado por uma ambulância do Estado, Sim. Pode acontecer, acontece. Não importa aí nesse caso nem saber indagar da culpa, mas há uma ação de reparação de danos. A PGE vai fazer a defesa do Estado, enfim, naquilo que for cabível, né? E outras vezes o Estado entra com a ação também. Pode ter acontecido o contrário, um dano a um veículo do Estado, que o Estado se sente lesado, ele entra com a ação. Na área consultiva,
a Procuradoria está organizada de acordo com as secretarias de Estado, né? Sim. E há procuradores em todas as secretarias e que papel eles desempenham nessa consultoria? Essa é uma questão fundamental. Existe a Procuradoria, está presente com consultorias jurídicas em todas as secretarias e, por vezes, com mais de um órgão. Aí eu explico. Por exemplo, na Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar tem um regramento, o Estatuto dos Militares tem uma diferença grande em relação ao servidor civil. A Polícia Militar tem uma organização parecida com a das Forças Armadas em alguns aspectos, aliás, ela é uma força auxiliar, né? Então, tem peculiaridades que justificam, um volume de problemas que justificaram a criação de uma consultoria específica para a Polícia Militar. Recentemente, nós implantamos em São Paulo, com a transferência do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, da Secretaria de Segurança Pública para a Secretaria de Gestão, criamos uma consultoria jurídica no DETRAN, especificamente só para os assuntos de transporte, portanto, de polícia administrativa de trânsito. Agora há uma consultoria que eu digo até que tende a crescer bastante, porque é um volume muito grande de problemas, como nós já estamos constatando desde o início. E o que os procuradores fazem? É todo tipo de atividade de assessoramento jurídico, que envolve, por exemplo, o secretário vai começar a pensar um projeto de governo, em qualquer área. Imaginar lá, a Secretaria da Agricultura está pensando em algum programa de erradicação lá de uma praga ou qualquer coisa assim. Então o secretário tem a ideia, chama a assessoria técnica, e imediatamente ele chama normalmente o procurador para se reunir e apresentar, enfim, as questões jurídicas, se há problema, se não há problema, qual é o caminho, se ele tem que fazer licitação, se ele não tem, não é? Apresentar sugestões. Se precisa de um decreto, se não precisa. Num segundo momento, claro, quando isso tudo começa a andar, surgem as questões concretas. Aí vai a consulta formal, como nós chamamos, aí é dado um parecer por escrito, etc. Então a Procuradoria é órgão consultivo, mas é mais do que isso, de assessoramento, em questões jurídicas as mais variadas. E nós atendemos todas as secretarias que têm assuntos muito diversificados, né? E o procurador, frequentemente, passa de uma consultoria para outra. Então ele tem que ter uma visão geral do direito e mesmo da administração muito ampla. E então esse desenho institucional da Procuradoria do Estado de São Paulo é um desenho generalizado assim no país ou é um desenho próprio de São Paulo? Porque em São Paulo os secretários de Estado, toda a administração, o próprio governador, ele tem esse corpo técnico de advogados concursados, enfim, procuradores do Estado para assessorá-los, né? E você saberia dizer se isso é uma coisa que está disseminada no país ou ocorre só em São Paulo? Quer dizer, o modelo constitucional hoje da Constituição Federal é que a atividade consultiva faz parte da advocacia do Estado, portanto, todas as procuradorias têm setores de consultoria. Mas uma organização tão, vamos dizer assim, descentralizada, né, próximo das secretarias como a nossa, de fato não existe. E isso eu posso afirmar porque nós, os procuradores gerais, temos um órgão informal, aí, vamos dizer assim, um fórum nacional, que é o Colégio Nacional dos Procuradores Gerais, e lá as informações dos diversos temas de interesse das procuradorias são tratados. Ainda recentemente, com a retomada das atividades do colégio, a eleição do novo presidente, a nova presidente, que é a Procuradora-Geral do Rio de Janeiro, alguns estados estavam se referindo à sua organização consultiva. E, por exemplo, o Rio de Janeiro, que tem uma atividade ampla, somente agora, no último ano, ou nos últimos 2 anos, conseguiu implantar uma consultoria para cada Secretaria de Estado. Então, normalmente não há isso. Normalmente o que há é um órgão centralizado junto ao gabinete do Procurador-Geral, próximo, portanto, na sede da Procuradoria, que atende a todas as secretarias. Essa atuação junto das secretarias eu diria, quase que uma especificidade de São Paulo, mas todos reconhecem o melhor modelo. Nós temos hoje na atividade consultiva em São Paulo quase 200 procuradores atuando nas mais diferentes setores, inclusive dentro do próprio gabinete, que há setor de consultoria. Muitas procuradorias não têm, aliás, a maioria não tem esse número de procuradores no total do seu quadro. Quantos são os procuradores do Estado atuando hoje na ativa na Procuradoria? 970 procuradores aproximadamente, hoje, quer dizer, é um número grande, né? E na atividade consultiva, por volta de 200 procuradores, os demais no contencioso. E a importância dessa atividade consultiva, você qualificaria como? Porque além de
orientar a administração com relação à legalidade, eu acho que também é uma atividade que acaba evitando que o Estado seja demandado, enfim, que existam erros, vamos dizer assim, na administração. Não há dúvida, quer dizer, ela se integra ao chamado controle interno, né, da administração. A administração tem hoje, várias modalidades de controle interno. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, uma corregedoria geral da administração, agora se pensou em criar uma controladoria, como há na União. Nós temos na Secretaria da Fazenda órgãos de controle, especificamente na área de finanças, né, na área de gastos, e a Procuradoria, na área jurídica, desempenha esse papel. Como se diz, o advogado é o primeiro juiz da causa, né? O advogado público, sem dúvida alguma, é o primeiro juiz das questões jurídicas que envolvem o Estado. Então, ele apresenta a sua opinião. É claro que, se essa opinião for seguida, a Procuradoria terá elementos para uma defesa em juízo, se for necessário, né? E nos casos em que não há essa consulta ou que não se segue aquilo que foi orientado, é claro que a Procuradoria adota normalmente uma conduta processual coerente. Frequentemente a todo momento, nós perguntamos, quando entra, por exemplo, uma ação popular, nós perguntamos, bom, mas isso, houve um processo? Houve um processo. Ontem mesmo eu assinava lá uma orientação para como atuar numa determinada ação, e a resposta foi, não, nesse caso, o servidor que causou lá o problema foi, inclusive, demitido, já foi demitido. A Procuradoria atua no polo ativo da ação popular, ajudando o próprio autor, né, e fazendo com que o Estado recupere, eventualmente, eventuais prejuízos, né, que aconteceram. Lival, nós estamos no fim do nosso tempo, eu queria te fazer mais duas questões. Pois não. A Procuradoria do Estado de São Paulo tem uma escola, a Escola Superior da Procuradoria do Estado de São Paulo. Eu queria te perguntar, para que você esclarecesse aí o público, quais os cursos que são ministrados por essa escola e quem tem acesso a esses cursos? Essa escola, na verdade, é um curso de especialização ou pós-graduação lato sensu em algumas áreas de interesse da Procuradoria e, por que não dizer, de interesse geral. Nós temos duas áreas básicas, que sempre tem cursos periódicos, que é a de Direito do Estado e de Direito Processual Civil, dada a vinculação com a atuação do Procurador. Mas temos agora, nesse momento, uma primeira turma de Direito Ambiental, pela importância da matéria. Temos tido, periodicamente, também cursos na área de Direitos Humanos, por exemplo, agora, em conjunto com a escola da Secretaria de Administração Penitenciária, que é fundamental, importante para servidores da própria, além dos procuradores interessados, servidores da própria SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, portanto, melhorando a atuação desses servidores nessa área tão crucial, né? E nós temos também na área tributária, já tivemos, né? Enfim, a Procuradoria ela tem, nesses cursos, não é só a questão da área específica, mas nós temos normalmente um preparo didático dos procuradores, disciplinas mais amplas na área de filosofia do direito, de filosofia em geral, de metodologia do ensino, enfim. E esses cursos são, claro, há uma preferência de inscrição dos procuradores, mas também os servidores públicos têm tido acesso, não só os advogados, eu mencionei ainda há pouco os servidores da Secretaria de Administração Penitenciária, por vezes policiais, né, especialmente na área de direitos humanos, que é mais ampla e tem interesse em toda a administração. Né? E por fim, eu queria saber o seguinte, você hoje, além de Procurador-Geral do Estado, é professor titular da cadeira de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da USP. O que a Procuradoria, o trabalho de Procurador de Estado influenciou sua decisão de atuar na vida acadêmica e vice-versa? Olha, a Procuradoria, na minha vida em geral, é indissociável. Eu diria que pelo tempo que eu já estou aqui na Procuradoria, há mais de 3 décadas, né, 30 anos, eu entrei em 1980, então não dá para separar as duas coisas. E profissionalmente, começou ali, efetivamente, eu entrei na Procuradoria de início já pensando, bom, onde é que eu gostaria de atuar? E fui procurar alguma coisa próximo à área de direito constitucional, porque naquela época eu entrava também já na pós-graduação lá no Largo São Francisco, com uma outra procuradora como orientadora, a professora Ada, e procurei me aconselhar com ela, que já estava na carreira, onde atuar próximo ao direito constitucional. E a Procuradoria me deu nesse tempo todo um material que é inigualável, né, em termos de casos, de situações, que eu posso explorar então em teses, em trabalhos, e ao mesmo tempo há uma devolução, porque você se especializa em alguns temas e isso ajuda muito depois na orientação do Estado, nos pareceres. Enfim, eu sempre fui do setor consultivo, então emitindo pareceres na assessoria jurídica do governo, na Procuradoria Administrativa,
mesmo no gabinete, nessas matérias. Então é uma via de mão dupla, quer dizer, a área acadêmica dá um substrato grande para a atividade da advocacia pública e a advocacia pública traz os casos, né? E a riqueza desses casos, não é possível, qualquer imaginação criadora não é tão forte quanto a realidade, né? Atuar, por exemplo, como procurador-geral junto ao Supremo Tribunal Federal é uma experiência única, né? De prática do controle de constitucionalidade, que é a minha área de especialização, a minha área de pesquisa no Largo São Francisco. Então é algo riquíssimo, né? Que não... Agora mesmo eu estou, nesse momento, recebendo um professor lá do Largo São Francisco, encaminhei ao setor de precatórios, que é o professor que atua junto com o professor Récio Fernando de Oliveira, o Maurício Conte. Ele é juiz estadual, um conhecido, e que me pediu para que ele, um orientando, que é um outro juiz, um doutorando dele, fosse recebido no setor de precatórios, porque ele disse que o material que a Procuradoria tem nessa área, ele não encontra em nenhum outro lugar. Então, para ver como nós, inclusive, funcionamos como uma espécie de centro de pesquisas também, dada enfim, a qualidade da atuação dos nossos advogados. Eu, mais uma vez, quero agradecer a sua entrevista, dizer que foi muito proveitosa, tenho certeza que vai esclarecer muito as pessoas sobre o que é e o que faz a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Márcia, eu que agradeço, viu, a associação e a TV Justiça, essa oportunidade. Espero poder retornar mais vezes. Com certeza.